Imagine ser preenchido por uma presença tão poderosa que transforma completamente sua vida. Hoje vamos explorar 7 coisas surpreendentes que acontecem quando o Espírito Santo habita em um cristão. Vamos descobrir juntos como essa força divina atua em nós, trazendo mudanças profundas e milagrosas. Prepare-se para uma jornada de revelações espirituais que vão tocar seu coração e renovar sua fé. O Espírito Santo não só guia e consola, mas também nos capacita e transforma, revelando um propósito claro e divino para nossas vidas. Gostaria de louvar a vida de você que está nos assistindo, convidá-lo com grande humildade que se inscreva no canal e escreva nos comentários abaixo o seu nome e qual dom do Espírito Santo você mais precisa para ter uma vida santa e abençoada. Quando o Espírito Santo habita em um cristão, uma das manifestações mais poderosas é a capacitação para testemunhar. Esta capacitação não é apenas uma habilidade natural aprimorada, mas um dom sobrenatural que transforma a maneira como compartilhamos nossa fé. O Espírito Santo infunde em nós uma coragem e sabedoria extraordinárias, permitindo que falemos sobre o amor e a salvação de Deus com confiança e clareza. Imagine os primeiros discípulos antes e depois de Pentecostes. Antes da descida do Espírito Santo, eles estavam amedrontados e escondidos, temendo por suas vidas após a crucificação de Jesus. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, tudo mudou. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes por medo, levantou-se diante de uma grande multidão e proclamou com ousadia a ressurreição de Cristo. Este evento marcou o início de uma transformação radical. A mesma pessoa que havia se acovardado diante de uma simples pergunta agora falava com uma autoridade que vinha diretamente do Espírito Santo. Essa coragem não é exclusiva dos apóstolos. Ao longo da história, muitos cristãos experimentaram essa capacitação divina. Pense em missionários que deixaram suas casas e famílias para levar o Evangelho a terras desconhecidas e muitas vezes hostis. Movidos pelo Espírito Santo, eles enfrentaram perigos e adversidades com uma coragem que só pode vir de Deus. Um exemplo contemporâneo é o de missionários que, mesmo em meio à perseguição, continuam a pregar a mensagem de Cristo com amor e determinação, tocando e transformando vidas. Além da coragem, o Espírito Santo também nos concede sabedoria. Esta sabedoria vai além do conhecimento humano e das habilidades intelectuais. Ela é um entendimento profundo das verdades divinas e uma percepção aguçada da vontade de Deus. Este dom permite que os cristãos falem de maneira que toca o coração das pessoas, respondendo a perguntas e dúvidas com clareza e amor. Um exemplo notável é o de evangelistas que, ao pregar, são capazes de comunicar complexas verdades espirituais de forma simples e acessível, alcançando tanto eruditos quanto leigos. Nos tempos modernos, muitos cristãos relatam uma transformação em sua capacidade de evangelizar após receberem o Espírito Santo. Eles descrevem uma sensação de paz e confiança ao falar sobre sua fé, algo que antes lhes causava ansiedade ou hesitação. Eles encontram as palavras certas nos momentos certos, tocando os corações daqueles que os ouvem. Pense em um jovem que, após uma profunda experiência com o Espírito Santo, encontra coragem para compartilhar sua fé com seus colegas de escola, influenciando positivamente seu ambiente e inspirando outros a buscar a Deus. Considere a experiência de líderes cristãos que enfrentam ambientes hostis à fé. Em situações onde o medo poderia facilmente dominar, o Espírito Santo lhes dá a força e a sabedoria para continuar. Eles conseguem comunicar o amor de Deus e a mensagem do Evangelho de maneiras que ressoam profundamente com aqueles que os ouvem, mesmo em culturas muito diferentes das suas. Esta habilidade de transcender barreiras culturais e linguísticas é outro testemunho do poder do Espírito Santo. Esses relatos e exemplos mostram claramente que o Espírito Santo
capacita os cristãos para testemunhar de maneiras que vão além das capacidades humanas. Ele nos dá a coragem para enfrentar desafios e a sabedoria para comunicar a fé de forma eficaz, permitindo que o amor de Deus se espalhe e toque vidas de maneira profunda e duradoura. Ao nos abrir para a ação do Espírito Santo, podemos nos tornar instrumentos poderosos de evangelização, levando a mensagem de Cristo a todos os cantos do mundo. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, aquele que traz consolo e paz interior aos cristãos, mesmo nas situações mais desafiadoras. Ele atua como uma presença serena, que acalma o coração em meio às tempestades da vida, oferecendo um conforto que transcende qualquer entendimento humano. Esta paz interior é um dos dons mais preciosos do Espírito Santo, renovando nossas forças e nos proporcionando a tranquilidade necessária para enfrentar adversidades. Um exemplo poderoso do papel do Espírito Santo como consolador é encontrado na vida de Maria, mãe de Jesus. Após a crucificação de seu filho, Maria enfrentou uma dor inimaginável. No entanto, ela encontrou consolo no Espírito Santo, que lhe deu a força para seguir em frente e se tornar uma fonte de apoio para os primeiros cristãos. Sua serenidade e fé, mesmo diante da perda, são testemunhos claros do conforto divino que o Espírito Santo proporciona. Outro exemplo significativo é o de Estevão, o primeiro mártir cristão. Quando estava prestes a ser apedrejado, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Este momento de visão celestial lhe deu uma paz interior extraordinária, permitindo-lhe enfrentar a morte com uma oração pelos seus agressores. A serenidade de Estevão, em meio ao martírio, é uma prova do consolo profundo e da paz que o Espírito Santo pode proporcionar. Nos tempos modernos, muitos cristãos relatam experiências de paz e consolo oferecidas pelo Espírito Santo em momentos de grande tribulação. Pense em alguém que, ao perder um ente querido, encontra uma paz inexplicável através da oração e da presença do Espírito Santo. Este consolo é frequentemente descrito como uma sensação de calor e segurança, uma certeza de que Deus está presente e cuidando de cada detalhe, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas. A vida de João Paulo II também oferece um exemplo contemporâneo do Espírito Santo como consolador. Durante seu pontificado, ele enfrentou várias crises e desafios, tanto pessoais quanto globais. Em meio a essas provações, João Paulo II demonstrou uma paz e um equilíbrio notáveis, atributos que ele atribuía à ação do Espírito Santo em sua vida. Sua capacidade de perdoar o homem que tentou assassiná-lo é um reflexo direto dessa paz interior e consolo divino. Outro exemplo é o de um pastor que, ao receber o diagnóstico de uma doença terminal, encontra força e serenidade para enfrentar seus últimos dias com dignidade e fé, apoiado pela presença consoladora do Espírito Santo. Em suas palavras e ações, ele transmite uma paz que conforta sua família e amigos, tornando-se um testemunho vivo do poder do Espírito Santo. Essas histórias mostram que o papel do Espírito Santo como consolador é essencial para a vida cristã. Ele nos oferece uma paz que vai além das circunstâncias, uma serenidade que nos permite enfrentar qualquer adversidade com confiança e fé. O consolo do Espírito Santo é um presente contínuo, renovando nossas esperanças e nos fortalecendo para que possamos viver plenamente, independentemente dos desafios que encontramos. É através desta paz e consolo que podemos realmente experimentar a presença e o amor de Deus em nossas vidas diárias. O dom do discernimento espiritual é uma habilidade preciosa que o Espírito Santo concede aos fiéis, permitindo-lhes distinguir a verdade do erro em um mundo repleto de enganos e falsas verdades.
Este dom é essencial para navegar pelas complexidades da vida moderna, onde somos constantemente bombardeados por informações contraditórias. O Espírito Santo, com sua sabedoria infinita, nos guia para reconhecer o que é realmente de Deus, iluminando nosso caminho e nos protegendo das armadilhas espirituais. Um exemplo claro do dom de discernimento espiritual é encontrado na vida de São Paulo. Durante suas viagens missionárias, Paulo enfrentou várias situações onde precisava discernir a verdadeira natureza dos acontecimentos ao seu redor. Em Atos dos Apóstolos, há um episódio em que Paulo encontra uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. Apesar de suas palavras parecerem verdadeiras, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, discerniu que aquele espírito não era de Deus e expulsou-o, libertando a jovem e demonstrando o poder de Deus. Nos dias de hoje, o discernimento espiritual continua a ser vital. Pense em um cristão que, ao decidir sobre um novo emprego, busca a orientação do Espírito Santo. Ao orar e refletir, ele sente uma paz profunda em relação a uma das opções, enquanto as outras lhe causam inquietação. Esse sentimento de paz é um sinal do Espírito Santo, guiando-o para a escolha que está alinhada com a vontade de Deus. Este tipo de discernimento é crucial em todas as áreas da vida, desde decisões pessoais até questões comunitárias e eclesiais. O discernimento espiritual também é essencial para líderes dentro da igreja. Bispos, padres e conselheiros espirituais frequentemente enfrentam situações complexas onde devem guiar suas comunidades. Com o dom do discernimento, eles podem identificar o que é verdadeiramente de Deus e tomar decisões que beneficiam o bem-estar espiritual de todos. Além disso, o discernimento espiritual ajuda os fiéis a evitar influências negativas e falsas doutrinas. Em um mundo onde muitas vozes clamam por nossa atenção, o Espírito Santo nos dá a clareza necessária para seguir o caminho correto. Um exemplo contemporâneo pode ser visto em grupos de oração e retiros espirituais, onde os líderes, guiados pelo Espírito Santo, ajudam os participantes a discernir a vontade de Deus para suas vidas, afastando enganos e direcionando-os para a verdade. O dom do discernimento espiritual, concedido pelo Espírito Santo, é uma ferramenta indispensável para distinguir a verdade do erro. Através de exemplos históricos como os de São Paulo e Santa Catarina de Sena e em situações contemporâneas, vemos como este dom é essencial para a vida cristã. Ele nos guia, nos protege e nos mantém firmes no caminho de Deus, ajudando-nos a viver de acordo com sua vontade. Que possamos sempre buscar este dom, permitindo que o Espírito Santo ilumine nossas decisões e nos conduza à verdade. A presença do Espírito Santo na vida de um cristão é marcada pela produção dos frutos do Espírito, conforme descrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Esses frutos são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada um desses frutos é uma prova tangível da presença do Espírito Santo, transformando e renovando nosso ser interior. O amor, como o primeiro fruto mencionado, é a base de todos os outros. Este amor é mais profundo que uma emoção. É uma decisão de amar incondicionalmente, refletindo o amor de Deus por nós. Um exemplo claro desse amor é visto na vida de São Francisco de Assis, que abandonou todas as riquezas para viver em simplicidade e amor pelos pobres e necessitados. Sua vida foi um exemplo claro de amor divino em ação, um amor que só pode ser nutrido pelo Espírito Santo. A alegria, outro fruto do Espírito, não depende das circunstâncias externas, mas é uma alegria interior que vem da certeza da presença de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo, mesmo enquanto estava preso, escreveu cartas cheias de alegria e gratidão. Este tipo de alegria é uma marca do Espírito Santo, que nos sustenta mesmo em meio às tribulações. A paz, como fruto do Espírito, transcende a compreensão humana.
É uma tranquilidade que inunda o coração, independentemente das tempestades ao redor. Jesus, em seu sermão no barco durante a tempestade, demonstrou essa paz. Mesmo quando os discípulos estavam aterrorizados, Jesus, cheio do Espírito, estava calmo e sereno, e sua paz trouxe calma à tempestade. A paciência é outro fruto essencial, permitindo-nos suportar as provações com um coração confiante e tranquilo. Jó, com suas muitas provações, permaneceu paciente e fiel a Deus, um testemunho do Espírito Santo operando em sua vida. Amabilidade e bondade são frutos que refletem nossa interação com os outros. Madre Teresa de Calcutá é um exemplo contemporâneo de como a amabilidade e a bondade podem transformar vidas. Seu trabalho incansável com os pobres e doentes foi uma expressão clara desses frutos, mostrando o Espírito Santo agindo através de suas ações de compaixão e misericórdia. A fidelidade, um compromisso inabalável com Deus, é outro fruto vital. Daniel, mesmo ameaçado com a cova dos leões, permaneceu fiel em sua oração e devoção a Deus. Esta fidelidade é um reflexo direto do Espírito Santo que nos fortalece para permanecer firmes em nossa fé. A mansidão ou humildade é um fruto que nos ajuda a servir aos outros com um coração humilde. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, nos deu o maior exemplo de mansidão, mostrando que a verdadeira grandeza está no serviço humilde aos outros. Por fim, o domínio próprio é o fruto que nos dá o controle sobre nossas paixões e desejos. José, ao resistir à tentação da esposa de Potifar, demonstrou um domínio próprio exemplar, uma força que vem do Espírito Santo. Estes testemunhos, tanto bíblicos quanto contemporâneos, demonstram que os frutos do Espírito são manifestações tangíveis da presença de Deus em nossas vidas. Eles não apenas nos transformam internamente, mas também impactam profundamente aqueles ao nosso redor, refletindo a glória e a graça de Deus através de nossas ações e atitudes. Viver de acordo com os frutos do Espírito é um chamado para todos os cristãos, permitindo que a luz de Cristo brilhe através de nós em todas as situações. Os dons espirituais são presentes preciosos dados pelo Espírito Santo, equipando os cristãos para a edificação da igreja e para o serviço ao próximo. Esses dons são variados e poderosos, cada um desempenhando um papel único na comunidade de fé. Eles incluem dons de sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Cada dom é uma manifestação do Espírito Santo, operando através dos indivíduos para cumprir os propósitos divinos. O dom da sabedoria permite que um cristão veja as situações com os olhos de Deus, oferecendo conselhos e direções que refletem a vontade divina. Um exemplo bíblico deste dom é o rei Salomão, que pediu a Deus sabedoria para governar o povo. Sua decisão sábia no caso das duas mães que disputavam a maternidade de um bebê demonstrou uma sabedoria divina que trouxe justiça e paz. O dom do conhecimento envolve um entendimento profundo das verdades espirituais. São Tomás de Aquino, com sua vasta compreensão das Escrituras e doutrinas da Igreja, exemplifica como este dom pode ser usado para iluminar a mente e fortalecer a fé dos fiéis. Seus escritos continuam a ser uma fonte de conhecimento e inspiração para a Igreja. A fé como um dom espiritual vai além da fé comum de todos os crentes. É uma fé inabalável que move montanhas, como demonstrado por muitos santos que realizaram feitos extraordinários pela sua confiança em Deus. Pense em São Francisco de Assis, cuja fé o levou a abandonar todas as riquezas e seguir uma vida de total dependência de Deus, inspirando milhares a fazer o mesmo. Os dons de cura e milagres são manifestações poderosas do Espírito Santo. São Pedro, em nome de Jesus, curou um mendigo que era coxo desde o nascimento. Este milagre não apenas restaurou a saúde do homem, mas também levou muitos a crerem no poder de Deus.
Da mesma forma, São Pio de Pietrelcina, conhecido como Padre Pio, realizou inúmeros milagres e curas, atraindo pessoas de todo o mundo que buscavam alívio para seus sofrimentos físicos e espirituais. O dom da profecia é a capacidade de falar a mensagem de Deus com clareza e poder. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías e Jeremias, proclamaram as palavras de Deus, guiando e corrigindo o povo de Israel. No Novo Testamento, Agabo é um exemplo de profeta que previu uma grande fome, permitindo que a igreja se preparasse e ajudasse os necessitados. O discernimento de espíritos é o dom de identificar a verdadeira natureza de uma situação ou espírito. Este dom é crucial para proteger a comunidade de fé de enganos e influências malignas. Santa Teresa de Ávila, por exemplo, possuía um discernimento agudo que a ajudou a reformar a ordem carmelita, distinguindo entre as inspirações divinas e as ilusões. Os dons de línguas e interpretação de línguas são evidências do poder do Espírito Santo para superar barreiras de comunicação e edificar a igreja. No dia de Pentecostes, os apóstolos falaram em línguas que eles não conheciam, permitindo que pessoas de diferentes nações compreendessem a mensagem do Evangelho. Este fenômeno mostrou a universalidade da mensagem cristã e a unidade que o Espírito Santo traz à Igreja. Esses dons não são apenas para os tempos bíblicos, eles continuam a ser dados hoje, manifestando-se de maneiras diversas e poderosas na vida da Igreja. Os dons espirituais são destinados a edificar a comunidade de fé, ajudando a Igreja a cumprir sua missão no mundo. Cada cristão é chamado a descobrir e usar seus dons, contribuindo para o bem comum e glorificando a Deus. Ao utilizar esses dons, os cristãos podem fazer uma diferença significativa no mundo, mostrando o amor de Deus através de suas ações. Seja através da sabedoria no aconselhamento, do conhecimento na educação da fé inabalável que inspira outros, das curas que trazem alívio, dos milagres que fortalecem a fé, da profecia que guia, do discernimento que protege ou das línguas que unem. Cada dom é uma expressão do Espírito Santo em ação. Portanto, os dons espirituais são essenciais para a vida cristã. Eles são dados pelo Espírito Santo para que possamos servir melhor a Deus e ao próximo. Que possamos sempre buscar e valorizar esses dons, permitindo que o Espírito Santo nos use para edificar a Igreja e fazer o bem no mundo. Que cada um de nós possa descobrir seus dons e usá-los plenamente, vivendo de acordo com a vontade de Deus e manifestando seu amor e poder em nossas vidas diárias. O Espírito Santo é um guia divino que ilumina o caminho dos cristãos, ajudando-os a tomar decisões e encontrar um propósito claro para suas vidas. Sua presença oferece direção em momentos de incerteza, garantindo que os fiéis permaneçam no caminho certo, alinhados com a vontade de Deus. Nos dias de hoje, muitos cristãos experimentam a orientação do Espírito Santo em suas vidas cotidianas. Pense em alguém que, diante de uma decisão importante, sente uma paz interior ao optar por um caminho específico, ou alguém que recebe um impulso súbito para ajudar o próximo em um momento crucial. Essas experiências são manifestações do Espírito Santo, direcionando e dando propósito às ações dos fiéis. O Espírito Santo não apenas guia os cristãos em suas decisões, mas também revela um propósito claro e significativo para suas vidas. Ao seguir suas orientações, os fiéis encontram um sentido profundo e uma direção que transcende as incertezas do mundo, vivendo de acordo com o plano divino e manifestando o amor de Deus em suas ações diárias. Recapitulando então, exploramos 7 coisas surpreendentes que ocorrem quando o Espírito Santo habita em um cristão. Primeiro, ele transforma o caráter, moldando-nos à imagem de Cristo. Segundo, ele nos capacita para testemunhar com coragem e sabedoria. Terceiro,
Ele nos consola e traz paz interior em meio às tribulações. Quarto, ele nos dá discernimento espiritual para distinguir a verdade do erro. Quinto, ele produz os frutos do Espírito como amor e paz. Sexto, ele nos concede dons espirituais para edificar a igreja. E sétimo, ele nos guia e dá propósito claro para nossas vidas. Encorajo você a buscar uma relação mais profunda com o Espírito Santo. Deixe que ele transforme sua vida e o conduza em cada passo, enchendo-o de amor, paz e propósito divino. Que sua jornada espiritual seja rica e abençoada pela presença do Espírito Santo.